porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casinha. A alegria muito grande de podermos estar aqui nesta oportunidade, juntos novamente. Nós gostaríamos de enfatizar a nossa conversa de hoje, a nossa fala de hoje, principalmente relativa à oração, à prece, que nós costumeiramente, utilizamos da prece, e normalmente essa utilização da prece que nós fazemos é para pedir. Nós, aliás, somos eternos pedintes, Nós pedimos sempre quando oramos. Está errado fazer isso? Não. Podemos pedir o quanto quisermos, Se Deus vai nos ouvir é outra história. Se nós somos merecedores daquilo que estamos pedindo é outra história, Tem pessoas que pedem, poxa vida, queria tanto ganhar na Mega Sena, meu Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena, Aí Deus do outro lado pensa assim, pô, mas pelo menos joga, Porque se às vezes nem joga, como é que vai ganhar na Mega Sena? Brincadeiras à parte, os nossos pedidos são ouvidos para Deus? Sim, são ouvidos. Quando Jesus esteve aqui na terra, os seus apóstolos, em certo momento, discutiam sobre qual era a prece mais agradável a Deus. De que maneira nós poderíamos nos direcionar a Deus para que Deus pudesse ouvir os nossos pedidos ou aquilo que nós queríamos de forma mais agradável. Jesus, ouvindo isso, esses comentários dos seus apóstolos, resolveu então fazer uma colocação através de uma pequena história, que eram parábolas. Jesus, aliás, utilizou muitas parábolas, e essa é uma das quais ele utilizou. Dizem que duas pessoas estavam se aproximando do templo, iriam até o templo para oferecer ou dar a sua oferenda e lá comungar com Deus através da sua oração. Uma dessas pessoas era um fariseu. O fariseu era conhecido como o doutor da lei. Ele conhecia toda a lei e cumpria todos os dogmas impostos pela lei mosaica. Ele vivia a lei mosaica, dava o dízimo. Naquela época eles tinham o dízimo, ou seja, 10% de tudo que eles arrecadavam no mês era doado para o templo. E ele fazia isso. Havia então um fariseu que estava se direcionando para o templo. Também havia um outro homem indo em direção ao templo. Esse homem era um publicano. Para quem não sabe, o publicano era uma pessoa detestada naquela época. Ele era a secretaria da fazenda daquela época. Era um homem que, o imposto, o leão naquela época. Ele é que cobrava os impostos. E a gente também adora pagar impostos, não é? E ele cobrava os impostos, poderiam ser justos ou injustos, nós não estamos discutindo aqui nesse momento isso. Mas ele era o responsável pela cobrança dos impostos. E quando a pessoa não pagava os impostos, hoje em dia aqui no Brasil nós podemos pagar depois, Naquela época ia preso, a família ficava sem bem nenhum para poder pagar os impostos que não eram pagos. Então esse homem era o responsável por isso. Então o publicano também estava indo em direção ao templo. Os dois se encontraram na porta do templo, o fariseu e o publicano. O fariseu já olhou ele meio de lado, O que esse homem está fazendo aqui? Esse homem que é indigno de estar presente no templo. Entrou no templo e o publicano logo depois entrou. O fariseu, chegando próximo ao templo, olhou
levantou os seus olhos para o céu e disse: meu Deus, Pai amado, eu sou digno da sua presença, pois eu dou o dízimo todo mês, eu cumpro todo mês com aquilo que me é necessário, sigo todas as leis mosaicas que me foram impostas, sigo direito tudo aquilo que Moisés nos trouxe. Eu sou digno de fazer pedidos para que o Senhor possa me atender. Não sou como este publicano que está aqui, isso em pensamento, estava falando em pensamento. Não sou como este publicano que cobra impostos, que joga as pessoas na prisão, que tira tudo dos outros. Não sou como ele, sou muito mais digno de receber aquilo que estou pedindo. E Jesus disse que o publicano, ao mesmo tempo, ajoelhado, de cabeça baixa, dizia a Deus: querido Pai, sei que não sou digno de estar aqui. Tenho as minhas dificuldades. Aqui na terra cumpro uma função que não é bem vista pelos homens. Mas neste momento eu vos peço perdão por tudo aquilo que tenho feito. Sei que tenho errado. Sei que tenho dívidas para com os outros. Mas neste momento me coloco como seu servo e vos peço perdão por todas as minhas faltas. E peço ainda que me ajude a não pecar mais, a seguir outro caminho que não seja esse que tracei para a minha vida. Feito isso, Jesus encerra a história. E aí vem o questionamento aos apóstolos. Ele diz: irmãos, qual dos dois homens fez a prece mais agradável a Deus? Ou aquela que será ouvida pelos mensageiros de Deus? O que vocês acham, meus irmãos? O fariseu ou o publicano? Porque ele disse, aí ele complementa: pois aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Naquele momento, aquele homem, o publicano, por tudo que ele devia, ele se coloca perante a Deus como um devedor e pede perdão ao Pai por tudo que tinha feito. Aquela era a prece mais agradável a Deus. Aquela era a prece que seria ouvida por Deus. Nesse momento ele demonstra que a prece tem que vir de dentro, do coração, daquilo que sai do nosso sentimento, que seja o mais difícil possível. Mas essa é a prece que será ouvida por Deus. E nós, como nos colocamos? Quando oramos a Deus, entregamos os nossos sentimentos, o nosso coração, para que Ele possa nos ouvir realmente? Ou simplesmente achamos que somos dignos e achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade? Ou nós julgamos que é a vontade de Deus que deve ser feita? Venhamos ou convenhamos, meus irmãos, é a vontade de Deus que a gente quer? Ou é a nossa vontade? É a nossa. Muitas vezes é a nossa. É aí que nós erramos na prece, que os nossos pedidos não se realizam. Porque nós pedimos coisas que não são para nosso bem, são coisas para o nosso bem. São coisas que vão tirar o nosso caminho de que nós temos. Muitas vezes nós pedimos para que o problema seja retirado da nossa vida. Nós não temos que pedir isso. Nós temos que pedir coragem para Deus dar forças para a gente vencer o problema. Muitas vezes nós queremos que Deus retire a doença do nosso corpo físico. E o que nós estamos fazendo para que essa doença saia do nosso corpo físico? Estamos esperando ou estamos procurando um médico? Estamos procurando o tratamento necessário para que a gente possa obter a saúde?
Portanto, meus irmãos, nós precisamos colaborar com Deus. E essa colaboração é importante nos nossos pedidos. Tem uma pequena historinha muito singela de uma senhora e ela tinha uma filha. E essa senhora morava num lugar muito distante da cidade. Num lugar muito deserto, distante da cidade, a várias léguas, né, quilômetros da cidade. E a filha dela estava com uma febre muito grande. Estava muito doente. E ela não sabia mais o que fazer. Já tinha usado todos os unguentos, tudo que ela podia para poder passar a febre da filha. E ela não conseguia curá-la. Não conseguia diminuir aquela febre. A menina já estava quase entrando em estado de cura. Ela não sabia o que fazer. Naquela casa só morava ela e a filha. Naquele momento ela falou, eu tenho que tomar uma decisão. Levá-la junto comigo não é possível. Portanto, vou deixá-la. E vou buscar ajuda. Deixou a filha deitada na cama, aconselhou a filha que tinha comida, tinha água, o que era necessário para ela, e partiu. Andou muito, chegou no vilarejo. Na hora que ela chegou no vilarejo, todo vilarejo tem uma igreja. Ela viu que havia uma igreja. E aí ela pensou, poxa, eu acho que eu vou entrar nesta igreja e vou fazer uma oração pedindo para que Deus possa guardar a minha filha, ajudar a minha filha, porque ela está só naquela casa. Ela entrou na igreja. Quando ela entrou na igreja, existiam algumas mulheres que estavam fazendo uma novena. Quando ela entrou na igreja, sentou no fundo, começou a ver aquelas mulheres orando. As mulheres perceberam que ela estava lá e foram falar com ela. O que aconteceu? A senhora está vindo aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo uma novena, a senhora não quer participar? Não, é o seguinte, é que minha filha está muito doente. E eu preciso ir até a cidade mais próxima para trazer um médico, para que ela possa ser curada. Aí as irmãs que ali estavam da igreja, olha, você não faz uma oração, pede para Deus ir lá na sua casa, ajudar, né? Ela falou, olha, eu já orei um pouquinho, mas eu estou achando assim, será que eu não tenho que falar com Deus assim, que para ir na minha casa ela tem que pegar uma estrada, que tem que ir toda a estrada aqui até o vilarejo, entrar à direita, depois ela tem que entrar à esquerda, para tentar chegar na minha. Não precisa fazer nada disso. Mas olha, ele vai ouvir a sua prece. Mesmo assim ela ficou lá e pensando, meu Deus, você podia ir lá socorrer a minha filha, pedir para alguém lá, olha, só para chegar na minha casa é difícil, muito difícil. Você tem que andar uns quilômetros nessa estradinha aqui que chega no vilarejo. Quando chegar uma bifurcação, não vá para a esquerda, pelo amor de Deus, vai para a direita. E as mulheres estavam ouvindo isso. Não, minha irmã, não faça isso. Pelo amor de Deus, não precisa. Deus sabe que sua filha está lá precisando. Ah, tá bom. E ela continuou lá e falou assim, olha, mas depois da bifurcação, você vai cair no riacho. Mas a hora que você cair no riacho, anda um pouquinho mais para frente, tem uma ponte. Não vai atravessar o riacho, porque você não vai conseguir nadar para chegar do outro lado. E continuou desse jeito. Ah, e tem um porém, falou para Deus assim. A chave da minha casa está debaixo da porta, debaixo do tapete. Você pega, levanta o tapete, abre a porta, cura a minha filha, vê se ela está bem, fecha a porta e coloca a chave debaixo do tapete. Aí as irmãs achavam um absurdo aquilo, imagina, né? Tudo isso. Bom, feito isso, já anoiteceu, ela estava à noite, né? Ela falou, preciso voltar para casa. Não vai dar para ir buscar o médico. Eu confio que Deus foi lá na minha casa. Quando ela chegou, voltou todo o caminho. Quando ela chegou em casa, a filha estava fora da cama, sem febre nenhuma, preparando um café para que a hora que ela chegasse, ela pudesse se alimentar. Ela ficou até espantada, mas o que aconteceu, minha filha? Você foi curada? Mãe, teve um homem aqui. Eu não sei, ele me disse que ele pegou a chave debaixo do tapete, que a senhora falou para ele que ele tinha que pegar a chave debaixo do tapete. Ele abriu a porta, veio aqui, cuidou de mim, me deu alimentação, foi embora e ainda falou, olha, não esquece de falar para sua mãe que eu deixei a chave debaixo do tapete. E esse homem foi embora.
Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos dizer para Deus qual é o caminho para chegar em nós. Ela disse, isso é uma história bem bobinha, mas ela disse qual era o caminho que Deus precisava chegar, ou o Espírito, ou quem seja, precisava chegar para curar a filha dela. E nós abrimos o caminho do nosso coração para Deus chegar em nós? É essa reflexão que a gente tem que fazer na história. Como é que nós estamos para receber a presença de Deus? Aqui na Casa Espírita, aqui no centro, a maioria de nós abre o coração, vai lá, passa pelo passe, passa pelo tratamento da máquina, do tratamento físico, recebe as energias, porque o nosso coração está aberto para a recepção. Em casa, nós abrimos o nosso coração. É esse questionamento que nós temos que fazer. Para que a gente possa orar a Deus, nós precisamos dizer para Ele como está o nosso coração para receber as energias que vêm do alto. E uma outra orientação que nos disse Jesus: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Primeiro nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Isso é muito fácil acontecer quando nós estamos à noite em casa, 10h30, 11 horas da noite, a gente vai deitar. Aí nós vamos fazer a nossa prece. Não façam deitar, porque a gente dorme no meio. Façam vigiando os pensamentos, para que a gente possa formalizar esta prece com o nosso coração. Então o vigiar é importante, para que a oração, a vigilância, gente, é a coisa mais importante que existe. Ninguém consegue viver sem vigilância. Se a gente está vigilante, a oração, ela tem maior eficácia no nosso coração e na presença dos amigos espirituais. Quantas e quantas vezes eles querem nos ajudar, eles estão do nosso lado. Tem uma hora, gente, eles não desistem, eles tentam, mas tem uma hora que eles falam: meu Deus, não dá. Eu acho que de vez em quando de vez em quando ele deve pensar assim, o meu mentor, o meu anjo da guarda, vai lá para superior dele e fala: não dá para trocar, porque olha, eu tento, mas ele não ouve. Nós somos assim, nós precisamos vigiar para ouvir os conselhos do nosso anjo da guarda. Todos nós temos um. Não é só as crianças que têm, não. Nós também temos um orientador. Cada ser encarnado tem um orientador espiritual que está sempre do nosso lado. Tem gente que fala: não tem coisa nenhuma, nunca vi, nunca ouvi, nunca senti. Você já sintonizou? Já tentou entrar em contato com ele? Já abriu o coração para receber as orientações desse irmão? Ele está presente, sim. Todos nós temos esse orientador. E é para ele que a gente tem que oferecer as nossas preces, porque ele é o imediato de Deus. É ele que vai ouvir para que a gente possa passar para a espiritualidade superior os nossos pedidos, aquilo que nós agradecemos, porque a gente, pelo que eu falei, nós somos eternos pedintes. Nós dificilmente agradecemos aquilo que nós recebemos. O agradecimento é muito importante. Antigamente as pessoas faziam as promessas, né? Hoje ainda existem as promessas. Aquela barganha com Deus, né? Se eu tiver isso, eu te dou aquilo. Se eu tiver aquilo, eu te dou isto. Não é? Nada disso. Não estou dizendo que é errado, gente. Quem faz, tem fé, acredita, faça. Certo? Faça, porque é na fé da pessoa que é importante. Mas não precisamos de nada disso. A troca com Deus é de alma para o Criador. E essa troca é através da espiritualidade. Portanto, a prece mais agradável a Deus é aquela que sai do fundo do coração e atinge a todos que nos servem. Que Deus nos abençoe e uma boa noite. Meu coração
Estás de portas abertas para toda a forma que eu tiver. Que a verdadeira iniquidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por ir até as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, a ser das minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.